que agora nós vamos abrir a parte do resumo com um tema importantíssimo. Aliás, eu quero agradecer de imediato aqui a presença do Adamo Bassani. Adamo Bassani tem passagem pela Rádio CBN, jornalista conceituado, agora tem um trabalho primoroso na área do transporte. A gente costuma dizer que o Adamo é um transportólogo, né? Ele está no dia a dia, tudo que é matéria de transporte, ou pauta de transporte. Carlos Carvalho e eu vamos lá, se tem alguém que vai estar garantido é o Adamo. Então é o Carlos e o Adamo, é o Leandro, o Carlos e o Adamo, acompanha de perto, tem o site diariodotransportes.com.br. Exatamente, boa noite Leandro, boa noite Carlos, Diário do Transporte, no singular. No singular, boa. .com.br, acompanhando mobilidade aqui da região do ABC, mas também de todo o país e internacional, que tem muito exemplo bom, que a gente não precisa copiar, mas pode se inspirar um pouquinho. É importante porque o Adamo, ele está aqui, eu disse isso inicialmente, não como especialista no setor, mas como um repórter que tem aí especialização através da prática e das coberturas que ele tem feito e que tem focado nessa área de transporte. E importante, porque muitas vezes a gente fica num olhar, numa discussão, Carlos, bastante local. Agora, por exemplo, a gente acompanha essa semana a audiência pública da linha 18, aliás, não era da linha 18, era a audiência pública do transporte, mas que em especial os deputados do ABC lá na LESP focaram, fizeram questionamentos, nós da imprensa também, sobre a linha 18, até porque o governador João Dória e o vice Rodrigo Garcia, em visitas recentes ao ABC, prometeram que até o final de junho bateriam o martelo em qual vai ser o modal. Vai ser monotrilho, vai ser BRT, o que vai ser aqui a tal da linha 18, que lá atrás, em 2014, o chamado, entre aspas, metrô ABC, e o Carlos sempre faz um destaque importante em relação a isso, o metrô que todo mundo conhece é o metrô subterrâneo, mas aqui era aquela questão de superfície, né? No traçado, saindo da estação Tamanduateí, passando por São Caetano, por Santo André, indo até a estação de Djalma Dutra, em São Bernardo do Campo, bem na região central ali, de frente ao Paço de São Bernardo do Campo. Teve uma empresa que participou da licitação, aliás, o consórcio Vem ABC, ganhou a licitação, começou ali os primeiros passos, mas de obra mesmo propriamente dita, não teve início absolutamente nada, teve trocas de governo, saiu Alckmin, entrou Márcio França, saiu Márcio França, entrou Dória, e o Dória, desde que assumiu, falou, opa, peraí, vamos ver, porque tem muito, o valor está muito alto para desapropriação. O projeto inicial previa 4 ponto quanto bilhões, Carlos? 4,2, se eu não estou enganado. Quase isso, 4,69. 2014 é mais ou menos isso. Isso. Agora já está em 5,7. Isso, quase 6 bilhões de reais. E muito disso de desapropriação, etc. E segundo o Dória e o próprio Alexandre Baldi, secretário, isso poderia inviabilizar. A partir daí começou uma longa discussão. Olha, nós vamos fazer alguma coisa, o que não pode é continuar como está, sem nada. E aí surgiu o assunto do BRT. Veículos começaram, o próprio Diário do Grande ABC, destacar os benefícios do monotrilho, que é importante, conforto, etc., que se aproximaria do metrô, velocidade, etc., e o objetivo aqui hoje não é fazer campanha, o jornal não tem o objetivo de fazer campanha, o jornal tem o objetivo de trazer os pontos positivos e negativos e esclarecer. Estou falando de jornal aqui em relação ao repórter diário. Tudo que o Diário do Grande ABC tem feito é extremamente importante, mas porque senão o pessoal começa, olha, o repórter diário está defendendo o BRT porque o diário defende o monotrilho. O objetivo não é esse, a gente não tem que defender absolutamente nada. A gente tem que defender que na prática o que for escolhido atenda os interesses da população. E é isso que nós vamos fazer, seja o monotrilho, seja o BRT, ou seja o modal que for escolhido pelo governador e anunciado, que atenda a população que há muito tempo espera um monotrilho ou que espera um BRT, um modal que faça esse deslocamento. Até que porque não tem nem como defender o BRT agora, porque não tem nem projeto, né? Pois é. Então não tem nem projeto da lei, não tem como defender algo que não existe. Exatamente. É só uma ideia jogada. Né? Isso, mas para discutir principalmente que assim, não é que o ABC vai descobrir, inventar a roda. O monotrilho já existe em outros lugares, aqui mesmo no estado de São Paulo, o BRT já existe, e é nesse contexto que o Adamo Bassani vem aqui, até pela vivência e experiência, e o Adamo acabou de chegar, chegou ontem, 11 horas da noite, cara, a gente trocando mensagem. Adamo, eu sei, o Adamo estava lá em Bogotá, na Colômbia, a convite da empresa Volvo, foi acompanhar, e isso é natural. Empresas costumam fazer coletivas para anunciar as suas ampliações ou inovações e convidam os jornalistas. No caso da Volvo, foi lá na Colômbia. O Adamo, teve jornalista do mundo inteiro lá, o Adamo
até pela especialidade e pelo ativismo dele na área do transporte, foi chamado, acompanhou, tem mais matéria no site dele, e nesse escopo a gente chamou o Adam porque lá em Bogotá tem o Transmilênio, que é um exemplo, é um case, é conhecido justamente nessa linha de BRT que faz esse transporte. Então, como está sendo falado, monotrilho, BRT, nada mais oportuno do que chamar alguém que acompanha do ponto de vista jornalístico esses modais para falar aqui conosco. Adamo, e nós vamos colocando imagens enquanto o Adamo fala com a gente. Quais foram as suas impressões a respeito do Transmilênio e até para deixar claro inicialmente, qual é o conceito do BRT? Exatamente, Leandro. É uma confusão que muito se faz, ou intencional ou por falta de conhecimento, é dizer que um BRT não passa de um mero corredor de ônibus. Isso não é verdade. O BRT ele é mais que um corredor de ônibus, o BRT é um sistema de transporte sobre pneus. Ele incorpora, ou ele tende a incorporar, o quê? Primeiro, integração com uma rede de transportes, integração com outros modais, seja ônibus menores, seja trem, aí nós falamos, seja por metrô. exemplo, uma estação, né? Exatamente. E outro conceito de BRT é o que a gente percebe, por exemplo, quando estavam aqueles dois ônibus juntos, né? Ou esse mesmo, um ultrapassando o outro. São os pontos de ultrapassagens. Isso faz aumentar a capacidade de um BRT e até se assemelhar, não estou dizendo que é a mesma capacidade, mas se assemelhar, por um custo menor, a uma capacidade de um modal metro ferroviário. Por quê? Através disso você pode fazer linhas expressas, semi-expressas e paradoras. Expressa de terminal a terminal, semi-expressa só nas estações de maior carregamento e as paradoras, como o próprio nome diz, para em todas. Isso aumenta a velocidade do sistema e a capacidade, porque dois ônibus articulados ou biarticulados podem concomitantemente, ao mesmo tempo, fazerem o mesmo trajeto, só que com interesses diferentes dos passageiros. É importante, o Carlos também vai já interagir conosco. Nessa audiência pública dessa semana que nós acompanhamos, ouvi próprios deputados aqui do ABC falar, não todos, parte deles, né, são 6 deputados que representam o ABC, eleitos aqui pela região do ABC, falou assim, olha, o BRT nada mais é do que o corredor ABD que a gente tem aqui hoje, mas vai ser o corredor ABD só que no outro lado agora, ao invés de ser o corredor literalmente Santo André, São Bernardo e Diadema, vai ser Santo André, São Caetano, Santo André e São Bernardo. E não é isso, Adam. Não é isso. Um BRT, por exemplo, o corredor da Metra, por melhor que seja a avaliação, segundo a própria empresa, segundo a própria MTU, a NTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, não é um BRT, porque ela não incorpora esses conceitos de BRT. Ponto de ultrapassagem. A Metra, por exemplo, tem pontos de ônibus, não tem estações. As estações que a gente foi, por exemplo, do BRT do Transmilênio, como se fosse estação de metrô. Você tem uma bilheteria, você paga a sua tarifa, você tem o seu cartão, você paga antecipadamente, vai até a estação, lá tem um telão com horário dos ônibus, previsão de chegada, e aí você embarca no nível. É como se fosse mesmo o metrô. O metrô não para na plataforma, você não vai entrar em degrau, né? E o ônibus do BRT também não tem esse degrau. Então, quando a gente fala de BRT, é algo diferente do que a gente conhece aqui na região da Metra. É importante dizer o seguinte, infelizmente, no país inteiro a gente tem acompanhado, muita gente vende corredor de ônibus como se fosse BRT. Não, vou fazer o BRT, tem cidades aí no estado do Rio de Janeiro, em estados do Nordeste, não, vamos fazer o BRT X, quando você vê não passa de um corredor de ônibus. Então tudo depende do projeto. Agora, um BRT, na sua essência, é muito mais que um corredor de ônibus. É um sistema de transporte sobre pneus que incorpora, inclusive, integração física, né, com as estações e tarifária por meio do bilhete com outros meios de transporte. Até as características já físicas, a gente deu uma olhada, por exemplo, essa foto que está no ar aí. A gente já vê qual é a diferença. O terminal está centralizado, né, no que seria a avenida, podemos dizer assim, Sim. com os corredores ao lado. Então, você tem 2 faixas, uma que é a de parada e a outra que é a de ultrapassagem, quando é necessário. Então, aí já vê uma diferença, que o do trólebus, o corredor é centralizado com os pontos de parada nas laterais, né? Exatamente. E não tem como ultrapassar, a não ser que tenha um certo espaço ali. Não, só se um trólebus quebrar, o outro ultrapassa o outro. Exatamente, isso que acontece. mas não tem como. Não tem como. O lado esquerdo, quer dizer, o trólebus aqui a gente embarca pelo lado direito, aí pelo lado esquerdo, quer dizer, um corredor central com embarque pelo lado esquerdo. Você vê as pessoas entrando, saindo. Lá, uma coisa muito interessante também, integração com a bicicleta.
toda ou grande parte dos 120 quilômetros, 125 quilômetros do corredor BRT lá do Transmilênio tem uma ciclovia ao lado. São 5.620 vagas para bicicleta gratuitas integradas às estações do Transmilênio. Porque acontece o seguinte, aí é um dos pontos negativos que ocorrem no sistema da Colômbia, que espero que não se repita em nenhum outro lugar aqui do Brasil. O sistema de BRT é bom, ele é de alta capacidade para aquela demanda. Entretanto, os micro-ônibus que levam as pessoas dos bairros mais longe até as proximidades do corredor, esses são muito ruins. Não se pensou numa rede. Agora o governo colombiano vai tentar licitar, porque o governo colombiano, 30% lá é da prefeitura, 70% é do governo federal da Colômbia. Vai tentar licitar para melhorar esse sistema de micro-ônibus, que lá sim é bastante ruim, chama sistema provisional, né? Agora, o corredor em si é muito bom. E essa, inclusive, a gente não quer comparar propriamente dito, a gente não quer dizer qual é o modal melhor, o Leandro muito bem disse, eu não sou um especialista, um técnico, sou um jornalista especializado, a gente conversa com fontes, com especialistas, né? E é o que eu temo em relação à linha 18. A gente está muito pensando na linha 18. Vai ser monotrilho, vai ser BRT, isso é importante saber. Mas e o entorno? Quer dizer, como vai ser a organização das linhas em torno desse sistema de média capacidade? Porque lembrando que corredor de ônibus, mesmo que seja o BRT, com exceção do Transmilênio da Colômbia, porque ele tem números assim exorbitantes de grande. Mas um BRT ou um monotrilho são sistemas de média capacidade. Alta capacidade, metrô. E o metrô mesmo, tipo linha 1, linha 2, linha 3 do metrô de São Paulo. Esse que você viu lá, o Transmilênio, qual a capacidade dele? Em 125 quilômetros de corredores, ele transporta por dia, só o corredor, tirando os ônibus micro-ônibus, transporta 2,5 milhões de pessoas por dia. Por dia? Exatamente. E por causa dessa questão que eu falei, do parador, do semi-expresso, tem uma linha lá expressa que chega a quase 40 mil passageiros por hora sentido. Isso é número de metrô, que um BRT consegue fazer. É verdade, tem alguns pontos que já começam a dar sinal aí de esgotamento, tem alguns pontos que a gente vê a lotação um pouquinho acima do normal. E transporte público também é o seguinte, a gente tem que entender a lotação do transporte público. Transporte público, na sua essência, ele é feito para andar não superlotado, mas com uma lotação que justifique o investimento, né? Então a gente vê em alguns pontos um pouquinho de lotação acima, mas coisas que a gente percebe que dá para resolver com uma ampliação do sistema, ou mesmo sistemas complementares. Agora, em relação ao atendimento de passageiros, a capacidade, especificamente nesse BRT da Colômbia, o Transmilênio, a gente vê que tem atendido bastante demanda. Mas isso é gerado pela mudança de cultura? Porque até quando o pessoal de Turim veio aqui ao ABC ano passado, eu até cheguei a questionar eles se eles viram mudança de cultura lá em Turim, quando eles reorganizaram toda a questão do transporte público, que hoje a gente quer ter carro, né? Cada um quer ter o seu carro e pronto, acabou, porque consegue que seja mais confortável, que seja melhor, não quer pegar ônibus lotado, não quer pegar metrô lotado, então prefiro o carro. Se houve essa mudança, e eles falaram que houve uma pequena mudança, o pessoal deixando o carro em casa, até porque no caso de Turim eles conseguiram até fazer com que as pessoas vão até de carro da sua casa até a estação mais próxima e de lá começam a pegar o transporte público. Na Colômbia foi a mesma coisa? Você sentiu que é a mesma coisa, historicamente falando? No início do Transmilênio, sim. Muita gente deixou o carro em casa. Hoje, um dos grandes problemas na Colômbia é o trânsito e, consequentemente, a poluição. Inclusive, desde 1998, eles implantam um modelo chamado placa e pico, placa e pico, que é o pico, o horário de pico, como se fosse um rodízio municipal de veículos que determina os carros que podem ou não podem rodar. Só que eles são mais rigorosos. Número ímpar, dia ímpar, não corre carro com placa final ímpar nos horários de pico. Então, algumas pessoas podem ficar até 3 dias na semana sem poder usar o carro nos horários de pico, porque é mais rigoroso. O início do Transmilênio fez com que houvesse realmente, inegavelmente, uma transformação lá em Bogotá. Desde quando que está o Transmilênio lá? Desde 18 de dezembro de 2000. 2002 então, houve uma expansão. Quase 19 anos. Quase 19 anos. Houve essa mudança de comportamento, só que volta a gente dizer aquela questão da rede. Só que o micro-ônibus que leva as pessoas até o corredor é ruim. Então algumas pessoas chegaram e falaram, não, o Transmilênio é bom, ele é mais rápido. Entretanto, eu não consigo chegar nele.
Então, se é para eu chegar até um determinado ponto com o meu carro, eu ando mais um pouquinho e já vou no meu isso interesse. da rede é importante, que é aquilo que a gente fala bastante aqui, Carlos, da ligação dos modais, né? Até porque seja o monotrilho, seja o BRT, ele faz, obviamente, a ligação entre as cidades e as estações, mas ninguém mora na estação. Você desce na estação e aí ou você pega o carro, ou você vai a pé, ou você pega um trem, ou você vai pegar algum outro veículo para chegar até seu trabalho, até a faculdade ou até a sua residência. Se não tiver essa conversa, essa conexão, de nada adianta. E toda a estrutura que o Adamo citou, de repente estacionamento ali perto, até para fazer, tem a mobilidade das pessoas até a estação e vice-versa. Lá ainda carece disso, Adamo? Carece disso. Há alguns estacionamentos para carros nas proximidades de algumas estações, mas não é amplo ainda. Há um projeto do governo agora colombiano em expandir 100 quilômetros de BRT ao decorrer dos anos, e aí já com estacionamentos pelo menos nas pontas do BRT, não precisa ser em todas as estações, mas pelo menos nos terminais de maior capacidade há esse intuito sim. E dizendo também que Bogotá não dispensa o metrô. A partir de 2020, quer dizer, a partir do ano que vem, a partir de março, o governo federal, junto com o município, estuda uma linha de metrô, sim, de alta capacidade. Você pode ter os dois? Você pode ter BRT e você pode ter monotrilho? Seria o ideal. Claro, não no mesmo trajeto. Né? Perfeito. Na mesma linha, há uma sobreposição, ficaria... Não, mas no mesma geografia ali, na mesma cidade, a cidade, é o claro, ideal. Dependendo do tamanho da cidade, ter o BRT e também ter o monotrilho. É o ideal. Monotrilho, metrô, BRT. Leandro e Carlos, a gente tem necessidade muito grande de mobilidade. As cidades estão paradas e poluídas. Tem espaço para tudo. O que não pode mais ter espaço é para o carro. Não que o carro seja o vilão. O vilão é a falta de oferta de transporte público. De qualidade. De qualidade. Mas a gente tem que ter, por exemplo, não adianta a gente ter uma linha 18 maravilhosa. Claro, adianta no sentido de que a gente é carente nessa ligação. Mas os efeitos são menores se, por exemplo, aqui no ABC a gente não consegue licitar linhas de ônibus municipais. A gente não consegue. A gente vê aqui em Santo André, a licitação da Vila Luzita não sai. São Bernardo parece que vai ser entre hoje e amanhã, vai sair o edital de licitação, mas teve problema. Santo André, a gente está com atraso na renovação de frota. Aí você tem lá seu carro. Você vai com a sua, mesmo parar no trânsito, você vai com a sua comodidade. Com seu ar-condicionado, sua música. Você vai largar esse carro para entrar no ônibus municipal, caindo aos pedaços, sem acessibilidade, com motorista, não digo nem só lotação, com motorista que não tem um preparo até de frear o ônibus, para aí você chegar num BRT, para aí você chegar num trem ou no metrô, você não vai fazer isso. Então, a questão da linha 18 é importante, só que o que eu vejo, por enquanto, que ainda há pouca mobilização em relação aos alimentadores. Claro, precisa definir o modal até para você ver qual é o perfil de alimentação. Mas, definir o modal, vamos construir BRT, vamos construir monotrilho. E aí, como que a gente vai chegar Qual o próximo passo? Né? Exatamente. Até porque aqui no ABC a gente faz isso male-male, né? Se você for pensar bem, né? A gente tem os ônibus que levam para os terminais, alguns terminais que recebem o trólebus, pronto, acabou. É feito ali, mas é feito assim... Podia ser melhorada aquela situação, né? Você poderia ter ônibus que cheguem em outros pontos ali na frente do trólebus, que mal chegam. Eu digo isso porque eu pego o transporte público todo dia para o trabalho. Então, eu sou um usuário ativo e eu vejo isso. Que às vezes você sente certas dificuldades quando você sai do seu bairro, e a maioria das pessoas moram longe do centro, para chegar nesse centro, pegar o trólebus, depois partir para outra cidade. Fica cansativo demais. E aí que a gente vê que lá o Henrique Peñalosa, em 98, que inaugurou esse BRT em 2000, ele fez uma autoridade de transportes, que é o que a gente não tem. A gente até conversava com o antigo secretário de transportes da cidade de São Paulo, Sérgio Aveleda, hoje ele está na Fundação WRI, que ele sempre defendia que a gente precisa ter uma autoridade metropolitana de transportes, que esteja acima do quê? Briga de partidos políticos entre uma prefeitura e outra, briga de empresários de ônibus, um empresário quer uma coisa, outro empresário quer outra. Na Colômbia, em Bogotá, eles pegaram um sistema que tinha só micro-ônibus, quer dizer, hoje onde é o BRT também tinha só micro-ônibus, cada um com seu ônibus, e detalhe, dominada uma boa parte, não tudo, mas uma boa parte, pelo cartel de tráfico de drogas. Só que ele fez essa autoridade metropolitana... Que superou essas Que superou com dificuldades, é verdade, mas superou todos esses empecilhos para se pensar numa rede.
Interessante que a gente pensa, a gente tem que ter a definição do modal da linha 18, isso não tenha dúvidas, e o Leandro muito bem falou, o Carlos muito bem falou, a gente não está aqui para defender monotrilho, defender BRT, mas só explicar apresentar as duas possibilidades. Exatamente, mas a gente também tem que pensar num plano integrado de transporte para a região. Tá. Quando você entrou lá no Transmilênio, o que ele tinha de diferença em relação ao trólebus, por exemplo, aqui, internamente, de tamanho, de itens, de acessórios, qual a diferença dele? Ou internamente muda pouca coisa? Não, muda bastante coisa. Muda bastante. Exatamente. Eu vou contar muito resumidamente, que a Perfeito. gente é inimigo do tempo, mas eu vou contar muito resumidamente. Eu entrando na estação, primeiro eu me senti num metrô. É uma bilheteria blindada, igual tem no metrô. Comprei lá o meu cartão com o número de passagens que eu queria. Passei lá na catraca e tinha já as plataformas, igual num trem, com porta de plataforma. Sabe essa polêmica toda de gente cair no trilho, algumas plataformas das estações estão tendo ou não? Lá, todas com porta-plataforma. Então eu me senti no metrô. Para você ver que muito mais que o modal, se é ônibus, trem, metrô, você tem que ter o quê? O conceito. Eu senti no metrô. Chegou o ônibus, fez aquele mesmo sinal da CPTM, do metrô, fez o sinal, abriu a porta, né, entrei no ônibus. Eu até cometi um erro de não mandar uma foto interna dele. Não, sem problema, tem um vídeo aí interno. E o trem, assim, os bancos são de lateral, como se fosse de trem. Era mesmo assim. E o metrô também. Você Exatamente, exatamente. Porque isso ganha espaço. Os ônibus biarticulados Transmilênio, eles podem, cada ônibus, transportar de 250 a 300 pessoas. E a maioria em pé. Poxa, mas em pé, mas o trajeto é muito rápido. Então as pessoas, hoje o que as pessoas querem? Rapidez. Né? Se você entra no monotrilho aqui na linha 15 Prata, da Zona Leste, você vai ver pouco banco nele. O metrô, pela proporção dele, você vai ver pouco banco nele. Então eu vi isso. Assim, na prática, cometendo um certo exagero, mas para o nosso espectador entender. Eu me senti num metrô, só que com pneu. Acho que a grande questão que a gente chega à conclusão, assim, ouvindo todo mundo que teve experiências, essas experiências de ver como funciona em outros países, é que aqui no Brasil falta um plano real de organizar a situação, sabe? A gente não conseguiu organizar nada, isso não é só transporte, questão de saúde, questão de educação, habitação. A gente foi crescendo de forma tão desorganizada que a gente não consegue imaginar, por exemplo, que independente do que vai ser decidido na linha 18, isso vai dar certo ou não. Exato. Porque você tem tudo que vai, o transtorno que vão causar as obras, como vão ser feitas essas obras. Por exemplo, em São Bernardo, na região central, tinha uma polêmica em 2013, 2014, quando já estava ali na questão dos editais, que as pessoas reclamavam que o metrô ia passar na altura, que ia ficar na altura dos apartamentos. 9º, 10º andar, todo mundo reclamando. Peraí, o pessoal vai passar de metrô e vai me ver aqui em casa? Vou perder essa intimidade? É um minhocão de trilhos. É basicamente isso. Então, assim, você imagina essa falta de planejamento. Se lá atrás tivessem zoneado as cidades de forma direita, fala assim, ó, no centro não vai morar exatamente ninguém aqui, vocês vão morar mais pra cá e aqui vai ter prédios comerciais e tudo mais, vai passar o transporte público. Se tivesse imaginado isso há 40, 50 anos atrás, eu acho que hoje a gente estaria falando de maneira muito mais fácil da linha 18 do que a gente está falando. É aquela coisa, a gente já está repetindo algumas vezes, não é defesa de nada, mas acho que a defesa é de se organizar a situação. Exatamente. Só de se organizar a situação, para que ninguém seja prejudicado. Todo mundo quer uma alternativa a mais, todo mundo quer um transporte que seja rápido, confortável, que o dinheiro que a gente gaste com ele seja válido, né? Só falta. Aliás, tocou num assunto importante. Qual que é o valor da tarifa lá do Transmilênio? Em torno de $79. E daí de 3,80. Exatamente. 3 e pouquinho aí, convertendo no dólar. E você falou uma coisa muito importante, o Carlos e também você, lá o subsídio é quase zero, quer dizer, é zero o subsídio. Em São Paulo, por exemplo, na capital, a gente está subsidiando em 3 bilhões. Não que o subsídio seja errado, eu acho que é melhor subsidiar transporte do que transporte individual, transporte público individual. Mas lá o sistema do Transmilênio se sustenta. E por que foi escolhido lá nos idos, que ele foi escolhido em 98 e 2000? Ele foi pronto. Por que foi escolhido o BRT? Por que não o metrô em Bogotá? A Agência de Cooperação Internacional do Japão é que financiou o projeto e concluiu o seguinte: pelo mesmo valor que um que um metrô vai custar em 10 quilômetros, um BRT
vai custar, vai dar para fazer em 100 quilômetros. Ou seja, o valor mais do monotrilho é 10 vezes maior, ou no caso do metrô é 10 vezes maior do que o do BRT. do que do BRT. Ah, mas o metrô transporta mais que o BRT. No entanto, ele não tem a capilaridade, ou seja, ir para lugares mais longe pelo mesmo valor. Então, inicialmente, o que a agência de cooperação japonesa que financiou o projeto entendeu? É melhor eu fazer, nesse momento, Bogotá, que não tem nada, é melhor eu fazer 100 quilômetros de BRT do que 10 quilômetros de metrô. Claro, eu estou dando os números de quilômetros só para a gente entender. Hipoteticamente. Né? Isso é importante. A questão do dinheiro é importante. Como que a gente vê, do ponto de vista financeiro, não só técnico, se um modal é melhor ou não? Primeiro você divide o custo total do projeto pelo preço do quilômetro. Aí com esse preço do quilômetro você vê a capacidade dele. Se essa capacidade for muito baixa para esse custo, é melhor você começar a repensar o modal. Tá. Viu, Adão, falando, eu lembrei de um professor, desculpa, eu não vou conseguir citar o nome de cor, o nome do professor que eu entrevistei ele há 2, 3 meses atrás, quando eu fiz uma reportagem sobre as diferenças dos modais. Aí eu incluí o VLT, porque na época a gente não tinha muita informação do governo do estado para qual linha ele ia, né? Uhum. Se manteria monotrilho, se seria BRT ou até o VLT. E aí ele me contou a história do metrô de São Paulo, que o metrô de São Paulo foi oferecido na era Vargas pelos ingleses. Sim. Chegaram e ofereceram, só, a gente fica aí, a gente constrói tudo, gerencia por 50 anos, depois fica com vocês, legado. Só que aí o Vargas não quis e apostou nos bondes de Buenos Aires. Exatamente. Hoje a gente não tem bondinho em lugar nenhum. Não Quer tem dizer, bonde. tem museu, né? Pra ver lá, pra o ver museu como é da que é. CMTC lá. Exatamente, mas hoje a gente não usa mais. Ou seja, olha a falta de organização, era para ter metrô. Provavelmente na grande São Paulo inteira, há muito mais tempo. Verdade. Né? Agora, mais 2 dúvidas do que você constatou lá. A velocidade do BRT. Na linha expressa, muito alta. Muito alta para ônibus. Velocidade comercial de transporte público. Se aproxima a 25 km por hora. Por quê? Além dessa questão da linha expressa, linha semi-expressa, o Carlos estava falando, por exemplo, do centro de São Bernardo, né? Lá é um grande gargalo. Até o trólebus, que vai com uma velocidade um pouco melhor que está no corredor, ele perde velocidade quando ele vai no trecho compartilhado. No BRT do Transmilênio, alguns trechos, primeiro, são subterrâneos em grandes cruzamentos. Então, tem um grande cruzamento, ao invés de construir uma ponte, um viaduto, ele passa por baixo daquele cruzamento, depois ele volta ao nível normal. Olhando essas imagens, é o que talvez muito internauta esteja pensando. Quando você fala do monotrilho, você está falando em algo suspenso, que teoricamente você consegue fazer uma via expressa ali, sem nenhuma concorrência, sem interferência. Só depois as ramificações ali, o pessoal sai, você tem que fazer a integração de modal. Mas no caso do BRT, você tem que fazer a própria disposição viária dele, para ter uma via para o outro ônibus ultrapassar. E no traçado inicial anunciado, na época, e é bom salientar, né? O traçado foi anunciado pensando no monotrilho. É difícil você pensar em alguns lugares, principalmente em São Caetano, como é que comportaria toda essa estrutura viária para acomodar um BRT. Você tem que ter um tratamento viário adequado, porque senão realmente, por exemplo, esse BRT que a gente está vendo do Transmilênio, ele é largo, ele ocupa uma largura significativa. Porque pensa bem, a pista onde ele para, a pista de ultrapassagem, o espaço das estações, do outro lado, no outro sentido, a pista de parada e a pista de ultrapassagem. É algo muito largo, né? O monotrilho já não é tão largo assim. Entretanto, tem que ver se isso custa, mesmo sendo mais largo, se custa menos que o monotrilho para transportar um número de pessoas semelhante, não estou falando que é igual, número de pessoas parecido, ou se o monotrilho vai valer a pena em relação a isso. É fazer a conta e, acima de tudo, eu sei que o governador João Dória disse isso, o secretário Alexandre Baldi, mas em política a gente espera todas as declarações, mas a gente quer ver na prática. Tem que ser uma decisão técnica, né? Se é BRT, vai ser BRT por causa disso, e o BRT vai ser assim, ele vai mudar em tal ponto o traçado. Se é monotrilho, ele vai se justificar, os quase 6 bilhões vão se justificar por causa disso. Infelizmente, a gente sabe, até nos bastidores, que não há só uma questão técnica em jogo. Que é uma questão bem política, a gente sabe muito bem, até conversávamos sobre isso ontem aqui no RDTV, mas a parte maluca, assim, pensando que você tem que manter esse ponto de ultrapassagem para meio que driblar esses cruzamentos com os carros e tudo mais, fique imaginando como fazer isso na ABC, porque em alguns pontos passa córrego.
Ou seja, você imagina, então vai ter que fazer algo elevado, um viaduto da vida, sei lá. Mas como vai fazer esse viaduto? De que maneira? Quem vai custear esse negócio? Sabe? Olha o tanto de pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Agora, o monotrilho vai fazer um viaduto, mas o monotrilho ele já é, assim, mal comparando, muito mal comparando, ele já é um viaduto inteiro. Também. Sim. Verdade. Né? E principalmente os trâmites de tudo isso, né? Porque até chegar propriamente dita a obra, o início da obra, você tem as fases processuais, legais, jurídicas. Eu me recordo que o Carlos trouxe muito bem esse cronograma, fazendo um retrospecto. Foi anunciado o consórcio Vem ABC como o vencedor da licitação. Até ter direito ali a começar a obra, eram quase 2 anos praticamente, né? É que teve o primeiro edital em 13, depois o segundo edital em 14, na metade de 14, que aí foi assinado de vez. Se imaginava início de 15, né, as obras, né, para ficar pronto em 18 e 19. Não viu nada disso acontecer. E hoje, para você que está em casa, para o morador do ABC, para o eleitor não ser enganado, e enganado que eu digo é independentemente de monotrilho, de BRT, de VLT ou de qualquer outro formato que seja anunciado, mas é principalmente para ter o cumprimento do prazo. Anunciou que vai ser monotrilho. Então tá bom. A obra começa quando? Vai até quando? Óbvio, tem sempre alguns ajustes, alguma coisinha ali, ok. Mas o que não pode aceitar é o que está acontecendo no ABC hoje. Eu me lembro, Adamo, hoje até me corrigiram, falaram, Leandro, você falou que começou no debate, eu, pelo menos publicamente, ouvi a primeira vez a história pública do metrô ABC no debate em 2008, no segundo turno em São Bernardo, entre o Luiz Marinho e o Orlando Morando. Foi a primeira vez que eu ouvi, eles até questionaram quanto que era o valor do quilômetro, etc., e qual seria a viabilidade. Mas me disseram que o Celso Daniel, em formatos diferentes, tinha começado a falar qualquer coisa também de trazer um modelo nesse sentido para a região do ABC. Mas independentemente de quando começou, só para ver como e o próprio nome metropolitano, o conceito dele metropolitano, era metrópole. Hoje o metrô é municipalitano, é municipal, ele não sai da cidade de São Paulo. Tem discussões de ir até Guarulhos, mas até hoje não saiu de São Paulo. Agora, é mais do que qual o formato que o Dória e o Baldi vão anunciar, é qual vai ser o próximo passo de cada etapa, né, Adamo? De onde vai vir o dinheiro, por onde vai começar a obra, como vai ser a obra, se vai ter que mudar, porque mesmo se for um monotrilho, está tudo paralisado. A empresa fez alguns investimentos, hoje falou de 50 milhões de reais, o valor para eventual rescisão ou ressarcimento que o consórcio Vem ABC diz que está estipulado, mas precisa ser atualizado, porque não foi renovado lá a DUP, enfim, uma série de coisas. Vai começar do zero, vai começar praticamente do zero. Quanto tempo mais nós vamos ter que esperar? Se não for o monotrilho, porque esse traçado que a gente fala são de quantas estações, Carlos? São 13. São 13 estações em 15,7 quilômetros. 15,7, que é quase uma estação ali por quilômetro. Esse traçado foi pensado no monotrilho, que foi o que bateu o martelo na época. Se for o BRT, vai ter mudança no traçado? Não vai ter? O Adamo e o Carlos colocaram muito bem aqui. Tem rio no meio do caminho, tem isso, tem aquilo. A gente tem pontos positivos e pontos negativos, tanto do monotrilho quanto do BRT. Até se a gente for imaginar, por exemplo, que a parte final mantém o traçado vindo para Pereira Barreto, chegando no centro de São Bernardo. Entre aspas, você vai estar atingindo a linha do trólebus. Ou seja, você vai mudar a linha do trólebus, vai deixar de ser trólebus, vai virar tudo BRT, sim. Aí vai se aproveitar para fazer um projeto que também englobe indo para São Bernardo, Diadema, Brooklyn, Jabaquara, teria de modernizar o corredor ABD. Então, acho que se for optar por um BRT, você falou uma coisa importante, se for optar por um BRT, você de quebra vai ter que modernizar o corredor ABD sem dúvida nenhuma. E modernizar também a CPTM, né? Que a gente fala muito, né, de um novo modal, mas a gente poderia ter um metrô no ABC há muito tempo. É só você implantar o conceito de metrô na linha 10 turquesa da CPTM. E custaria muito menos até que os 5,7 bilhões. E por que isso não é feito? É decisão política? Decisão política, porque sai muito mais bonito na foto você inaugurar do que você reformar. Na CPTM a gente não tem todas as estações acessíveis. A gente tem trens espanhóis de 1974. E aliás, fazer um parênteses, na audiência pública dessa semana, o próprio Baldi reconheceu
que a linha ferroviária, se não a mais, uma das que mais carece de investimento é a linha 10 turquesa. É a linha 10 turquesa. E olha, um dado alarmante que a gente noticiou, a TV Globo noticiou, existe um aparelho, eu não vou entrar muito em questão técnica, mas existe um sistema de sinalização que se chama CBTC, que permite com que um trem ande mais próximo do outro, por ondas de rádio, um trem se comunica com o outro, e um trem andando mais próximo do outro, você diminui o intervalo e aumenta a capacidade. Isso já está comprado há 10 anos e não foi instalado. Porque o trem é velho. Dá para instalar no trem velho? Dá para instalar no trem velho, mas já não é. Você vai ter que fazer outras adaptações. O secretário Alexandre Baldi diz que esse ano ainda lança uma licitação para compra de trens novos para a linha 10 turquesa. Linha 18, importantíssima. Monotrilho, BRT, metrô seria o ideal, mas o metrô pesado a gente sabe que não vai ter. Mas e a linha 10 turquesa? É que guardadas as proporções, né, Carlos? A gente aqui no ABC fala da linha 18 como se fosse a reforma da Previdência. Exatamente. Né? Que resolve todos os problemas. Eu ia além, como se fosse um milagre. Como se fosse um milagre. Vai resolver todos os problemas da região. Mas a linha 18 é a reforma da Previdência, mas a linha 10 é a nossa reforma tributária. Talvez no dia a dia das pessoas resolva mais essa modernização da linha 10 do que propriamente a tão chegada da linha 18, né? É a modernização da linha 10 com a modernização do corredor ABD, já resolveu uma parte do problema. Já ajudaremos. Se você colocar, assim, pelo menos em alguns trechos do corredor ABD, conceitos de BRT, igual a gente viu, e não um corredor de ônibus, e um metrô no ABC, que seria a linha 10 turquesa da CPTM, que metrô não significa estar embaixo da terra, você pode ter um metrô de superfície. A gente já ajudaria muito a mobilidade. Mas lembrando, não adianta, por exemplo, o corredor ABD ser uma maravilha, ter um BRT, um monotrilho na linha 18, ter um CPTM maravilhoso, se a pessoa que está lá na Vila Luzita não consegue chegar direito até tudo isso. É verdade. Ou seja, tem que conversar também com as linhas municipais. Outra coisa que eu acho que vai ser um desafio, o próprio Alexandre Baldi falou que seria um desafio na audiência pública, questão tarifária, de tentar unificar de algum modo. O cartão bom ainda vai, você consegue pegar trólebus. Descontinho. Mas assim, pegar também, mesmo cartão, você conseguir pegar também as linhas municipais, em qualquer cidade, Perfeito. sabe? A integração tarifária. Integração E total. aí que tem que ter essa autoridade. Alguém acima do empresário A, do empresário B, do empresário C, alguém acima do prefeito do partido A, B, C, fala, não, aqui vai ter integração. É preciso subsidiar? O Transmilênio não precisa de subsídio, mas é preciso subsidiar? Vamos subsidiar sim, de uma maneira inteira. Vamos subsidiar empresário de ônibus, vamos subsidiar sistema de transportes. Um abraço, Marcelo Cardoso, o Tiago Oliveira também nos acompanhando, que é outro. O que o Adamo faz profissionalmente e também por lazer, a gente estava até brincando, o Tiago Oliveira faz por hobby, Ele né? é ferrofã, ele adora trem. O Carlos Cavalho também gosta bastante do transporte coletivo. Não, mas eu prefiro do que carro. Para mim é mais fácil de deslocamento. Apesar que, por exemplo, para chegar para Santo André, eu poderia pegar parte da Imigrantes, que já me tomaria, já encurtaria o tempo. Mas eu saio da Imigrantes, vou para o centro de Diadema para pegar o corredor ABD, a Lions e tudo mais, já tem o trânsito. Então, para mim, não adianta muita coisa. Exatamente. Mas fácil pegar ônibus. O Miro Mota tinha feito uma consideração importante, que ele falou, o BRT ou monotrilho é uma alternativa de ligação do ABC a São Paulo. É verdade. Ou você está aqui no ABC, você quer ir para São Paulo, ou você pega a linha 10 turquesa, você se desloca até a estação, ou você faz uma combinação aí do roteiro de ônibus para chegar, por exemplo, até o Parque Dom Pedro, até outros locais da capital paulista. A questão é tentar fazer da melhor maneira possível. Por exemplo, lá em Diadema, vira e mexe tem a discussão do metrô de Diadema. Eu sempre falo assim, eu não vejo o metrô em Diadema, porque para mim o trólebus já ajuda. Se fosse, lógico, muito mais rápido, tivesse ponto de ultrapassagem, hoje você faz 15 minutos terminar o Diadema e terminar o Jabaquara. Você já está no metrô, você vai para o lugar que você quiser. Faz tempo que eu não uso a linha 10 turquesa, eu tenho usado mais metrô, até por conta do carro, vou até onde é possível e depois pego o metrô que é muito mais rápido. Mas Carlos e Adamo, o Miro fala aqui que a linha 10 está sem acesso para deficientes, é verdade? É verdade, não tem acessibilidade. Por exemplo, a estação Capuava ainda está tendo obra de acessibilidade. Estação Guapituba, inclusive a CPTM está até fazendo um projeto legal que se chama Gestor na Estação. São gestores de várias áreas que vão ver o dia a dia da estação. A gente foi convidado para acompanhar uma questão dessa. Há anos se tenta acessibilidade na estação Guapituba. Estação aqui da linha 10 turquesa, a estação central de Santo André, uma das mais movimentadas da linha. Para a pessoa de cadeira de roda ter acesso, ela tem que passar aquela passarela enorme que fica nas pontas da estação. Não tem um elevador, não tem nada. Aí tudo bem, a gente está pensando em ter uma Ferrari na região do ABC, só que a gente não tem a nossa casa própria. Quer dizer, é uma questão
importante, eu acho que Eu tenho dinheiro. Ferrari, mas não tenho dinheiro para garagem gasolina dela. ou só sem engatar a primeira. Exatamente. Eu acho que é importante a gente pensar no melhor para a linha 18. Mas não é, o que você falou, não é a reforma da Previdência do ABC da mobilidade. Não é só linha 18, que é a nossa questão de mobilidade aqui. Em São Caetano você até consegue, nas entradas, entrar com cadeirante, mas se ele quiser passar de uma plataforma para outra, esquece, vai ter que ser levado na mão. Não tem acessibilidade. Em Mauá eu já vi muito essa cena. Indo Sim. para a Câmara de Mauá e voltando aqui para a Santo André de trem, eu gosto de fazer isso, eu via cadeirante sendo carregado por 4, 5 e é um transtorno, porque às vezes o cadeirante está descendo, ele precisa acessar a outra escada, e tem gente que está descendo, desembarcando da linha, ou seja, ele não consegue pegar aquele, vai ter que demorar 10, 15, 20 minutos para pegar o próximo. Tem um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, que em 2014 todas as estações da CPTM, não só a linha 10, deveriam ser acessíveis. Isso não foi cumprido. Isso eu passei em 2014, estamos em 2019. Exatamente. Há uma alternativa que tem umas vans, chamada do projeto Ligado, que liga uma estação a outra, né, para uma pessoa com deficiência, só que também é constrangedor. Às vezes a van não está lá porque já está levando alguma outra pessoa. Pessoa com deficiência, ela não tem que receber ajuda para se locomover, ajuda de cordialidade, educação. Ela tem que estar numa cidade se locomovendo sozinha. E aí quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando do ônibus, a gente está falando do monotrilho, do metrô, do BRT, mas e as calçadas aqui no ABC? E rapidamente aqui, eu sei que o tempo é implacável, mas a gente falou do monotrilho. O monotrilho já é um exemplo, uma experiência mais aqui próxima à nossa realidade. Tem outras linhas aqui no estado de São Paulo que tem o monotrilho. Quais são os pontos positivos e negativos dessas linhas que já operam com monotrilho? É uma linha só, né? A linha 15 Prata, Perfeito. que é a linha da Zona Leste, né? Ponto positivo. Ele é elétrico, então não causa poluição. Ele vai rápido, porque ele está realmente suspenso. Agora, ponto negativo, que muitas pessoas, até a gente no próprio site vê a reclamação. O acesso para você chegar ao monotrilho é escada para cá, escada para lá. Mesmo tendo a acessibilidade, todas as estações de monotrilho têm, a pessoa, o ponto a ponta da viagem dela também gasta para subir tudo aquilo. Ainda a gente não tem também um domínio da tecnologia do monotrilho. É importante a gente dizer que hoje o projeto de linha ele é ligado ao material rodante, ou seja, ao trem. É o que aconteceu, por exemplo, na linha 17 Ouro. A fatídica linha de 17. Que é a linha do aeroporto de Congonhas. Ela está parada, porque além de problemas em relação às obras, a Escome, que é uma empresa da Malásia, que forneceria os trens da linha 17, faliu. E aí o projeto acabou, inevitavelmente, sendo atrasado. Também, não só por isso, mas também por causa disso. Rescindiu o contrato. Quem é essa Escome? É a mesma que vai fornecer, ou que iria, que não vai mais, o monotrilho da linha 18, se é que a linha 18 vai continuar com o monotrilho. Dá para resolver? Dá para resolver. Se contrata, inclusive o governo promete lançar para a linha 17 uma licitação para o material rodante, já lançou para as obras, mas já é um empecilho também. Há poucas empresas que fazem monotrilho no mundo. A gente tem a Bombardier, a gente tem a BYD, da China, que também faz ônibus elétrico, ela se propôs a colocar monotrilho, e a gente tinha a Escome, né? Então, quer dizer, a dependência também do monotrilho, do projeto do monotrilho com o material rodante, alguns especialistas, não sou eu, mas alguns especialistas que a gente entrevistou, diz que também é uma questão que tem que ser pensada. Essa dependência é menor, por exemplo, num trem, no metrô. Existe uma dependência, sim. Dependência de um BRT com a tecnologia, com o fabricante, é zero. Porque, por exemplo, eu vou citar nome de marcas porque não tem problema. Se a Scania não fornece, a Mercedes não fornece, a Mercedes não fornece, a Volvo não fornece, a Volvo não fornece, a Ninguém Volks fornece. Não, e a Volks fornece. Agora, o monotrilho não. A material rodante não está fornecendo, vamos repensar o projeto. Ou vamos esperar alguém fornecer. Não dá para você chegar no mercado e lançar uma licitação não tem a simplesmente. concorrência dos outros Exatamente. modais. O Miro Mota retomou aquela questão anterior que o Adamo e o Carlos comentaram, falou que a Justiça ou a Defensoria Pública poderiam obrigar a CPTM a ter todas as estações com acessibilidade. Mas é a questão do ataque que o que é ataque que isso. E o Fernandes fala que o Fernandes ele mora em Oswaldo Cruz, Adamo. Certo, o Fernandes diz o seguinte: estive recentemente em Mauá e fui de trem até Rio Grande da Serra e pergunto,
Por que o trem não vai até Paranapiacaba? Esses moradores não mereciam também um transporte digno? Mereciam. O que se diz em relação a isso é o seguinte, esse trecho ele tinha muita evasão. Muita gente entrava sem pagar tarifa, pulava lá a estação de Paranapiacaba e acabou não compensando essa extensão. Ah, mas vamos fazer um sistema de bloqueio melhor, mas tem o tombamento histórico de Paranapiacaba. Então tem que ter uma solução, é possível, óbvio. Engenharia, quase tudo é possível. Só que esse quase tudo possível vai ter um custo. Né? De você fazer um sistema de bloqueio melhor que justifique essa demanda de passageiros e que não tenha invasão. Aí você tem que ter um sistema de bloqueio mais moderno nas estações. Se isso, nesse momento, a CPTM não declara ter planos em relação a isso. O que sobra é o trem turístico até Paranapiacaba no fim de semana. Se conseguir caro. pegar o bilhete, porque também é caro e tem uma disputa grande, né? Exatamente. Se conseguir, é um jeito de chegar lá e conhecer Paranapiacaba. Se não, quer chegar em Paranapiacaba, é carro mesmo. É carro porque senão a pessoa tem que descer em Rio Grande da Serra e pegar o ônibus intermunicipal da Aviação Ribeirão Pires, que nem sempre é bom. Adamo Bazzani, obrigado mais uma vez pela gentileza no dia a dia aí do Diário do Transporte. O pessoal quiser acompanhar, importante, fez uma cobertura também maravilhosa no dia da greve geral, atualização ali em tempo real, assim como fizemos aqui no Repórter Diário, mas ele com essa cobertura específica voltada ao transporte. Trocamos figurinhas, né? Trocamos figurinha, muita informação. Aliás, no dia que foi o último encontro aí da Frente de Vereadores sobre essa questão da linha 18, só os dois estavam lá, né? Exatamente. O Adamo Bazzani e o Carlos Carvalho também foi na quarta véspera de feriado, né, Carlos? Mas a gente pensou que tem mais gente, já que eles... Era a primeira vez que se fala do BRT realmente, né? A primeira oportunidade que iam falar do BRT mesmo sem projeto, só para conhecer como é que é o modal, como é que funcionava. Pensei que ia ter mais gente, mas a cobertura foi bem ruim. Acho que assim, tá todo mundo naquela coisa, né? Acho que ninguém aguenta falar da linha 18. Quer ter uma definição logo. Tipo, fala logo pro governador. É isso, pronto, acabou. A gente segue o jogo e espera acontecer. Né? Vai cobrando. Já aproveitando, Adamo, o Carlos Carvalho deu destaque aqui do Repórter Diário, o pessoal acompanha, amanhã vai ter a nossa versão impressa. Um destaque de hoje que o pessoal pode acompanhar lá no site. Publicação do edital de licitação de São Bernardo do Campo, estava muito esperado também, a repórter Jéssica Marques, que trabalha com a gente. Aliás, um abraço, Jéssica. Que está fazendo essa matéria agora, inclusive estava me mandando mensagens no WhatsApp sobre novidades dessa licitação, que, pelo que ela me falou, o contrato será 25 anos renováveis por mais 5. E vai ter duas empresas, porque muita gente ventilava isso, que seria dividido em dois lotes, né? Ela não me informou isso ainda, ela estava dando uma olhadinha no edital. Provavelmente ela não tinha encontrado isso, provavelmente uma empresa. Mas isso a gente precisa certificar. Perfeito. O Adamo Bazzani, dia a dia, olha lá, anota aí, diariodotransporte.com.br. Põe aí na cabeceira, né? Com a facilidade da internet, acessa lá repórterdiario.com.br, diariodotransporte.com.br. Hoje a tecnologia permite essa facilidade, é importantíssimo. A gente troca figurinhas aqui, aliás, a gente falava de WhatsApp. Imagine antes do WhatsApp como era a dificuldade nossa também de se relacionar. Eu lembro quando fazia checagem de ronda policial, era por fax. Eu recebi o boletim de ocorrência por fax. Também. Pois Trabalhei 4 anos de madrugada na CBN, comecei lá em 99, era fax, na época, por exemplo, você queria passar sonora, a entrevista, né? Você tinha que pôr a garrinha, você tinha que ir lá no orelhão, tirar o bocal dele, colocar uma garrinha e passar. Eu sou da época que o gravador era fita ainda. Exatamente. Tinha que voltar quantas vezes estava gravando ali, pelo amor de Deus, não gravou a fala do presidente, deu problema. É a tecnologia também ajudando em muito a prática jornalística. Obrigado, viu, Adamo? Sempre um prazer. Eu que agradeço e vamos continuar discutindo e trazendo informações aqui sobre a mobilidade. Verdade.